Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar esse Evangelho maravilhoso do nosso Mestre Jesus, ensinamentos que Ele nos deixou para a eternidade. Na ocasião estaremos estudando aqui o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Servir a Deus e a Mamon. Itens 8 a 11. A verdadeira propriedade. Para não perdermos as palavras do nosso Mestre Jesus, gostaria de ler uma passagem que se encontra aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um ou não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Mamon aqui, caracterizado como a personificação das coisas materiais, das coisas desse mundo, das riquezas, né? Das riquezas, das paixões deste mundo. Então Jesus nos adverte, não podemos amar a Deus e a Mamon. Ou você amará um, né, e aborrecerá o outro. Pois é. E esse capítulo é um capítulo que vem combater as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então Jesus dá uma ênfase sempre a estas questões, as questões materiais versus as espirituais, né? E Allan Kardec, inteligentemente, ele coloca nesse capítulo 16 esses ensinamentos na hora de compilar esse livro, né? E no capítulo 16 fala-se de servir a Deus e Mamon, e no 17 fala-se sede perfeitos. Ou seja, alcançaremos a perfeição quando banirmos, extirparmos de uma vez por todas o orgulho e o egoísmo do nosso coração, né? E há uma característica muito interessante nesse capítulo também, que são as parábolas. Tem 5 passagens, 5 parábolas de Jesus, 5 ensinamentos, todos voltados para bens espirituais versus bens materiais. Um deles é aquela passagem do jovem mancebo, aquele jovem rico, né? Que chega um momento, Jesus fala para ele: olha, você quer alcançar os céus, vende suas coisas, distribua aos pobres e me siga. E o rapaz abaixa a cabeça e sai dali, né? Por quê? Estava muito apegado às coisas materiais, né? Então, esse foi um dos ensinamentos. O outro é daquele avarento, né? Aquele senhor que pede para Jesus falar com o irmão dele para que o irmão divida a herança. E Jesus não só não fala com o irmão, como o adverte: se afaste da avareza. Se afaste da avareza, ou seja, se afaste dos bens materiais, né? Tem também a passagem linda de Jesus de Zaqueu, que era o cobrador de impostos, onde Zaqueu, depois que Jesus vai jantar na casa dele, ele diz: metade dos seus bens ele distribuiria aos pobres, e depois ele iria restituir todos os que ele prejudicou, né? Então, ele muda seus hábitos. E também aquela outra passagem do mal rico, aquele rico vestido de púrpuras, morando em mansão, né? E o pobre, aquele chamado Lázaro, que não é um amigo de Jesus, é outro Lázaro, né? Junto no chão, na mesa do rico, comendo as migalhas que caem no chão, né? Com o corpo cheio de chagas. Só que quando os dois chegam no mundo espiritual, aquele rico vê que Lázaro está
em um lugar muito mais privilegiado do que ele lá no mundo espiritual. Por quê? Aqui no mundo terreno ele era rico, mas lá no mundo espiritual Lázaro era o rico, né? E também, claro, a belíssima parábola dos talentos. Então, todos esses ensinamentos são relacionados às riquezas materiais versus riquezas espirituais. E Jesus nos dá esta lição, que temos que dar importância às riquezas espirituais. Mamon representa as riquezas e bens materiais. Bom, mas por que existe então a diferença, a desigualdade das riquezas? Uma porque são provas realmente. O rico também passa por provas, né? Tanto o pobre quanto o rico. E a outra, pelo nosso livre-arbítrio, tomando decisões. E muito mais que isso, nós como espíritos somos totalmente diferentes um do outro, né? Nas questões de inteligência, nas questões de vontade, nas questões de perseverança, nas questões de força interior e nas questões de moralidade. Estamos todos no planeta de provas e expiações, mas entre nós, mesmo que sutilmente, existem diferenças. Alguns são mais, têm uma expertise, têm uma inteligência maior do que a outra, do que o outro, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala de uma coisa hipotética. Se no planeta, no nosso planeta, todas as riquezas fossem divididas igualmente em cada um de nós, ou seja, não existiria mais ricos e não existiria mais pobres, todos em pé de igualdade em termos de riqueza. Basta algumas horas ou dias, essas riquezas já começariam a se diferenciar. Alguns iriam subir no grau de riqueza, outros iriam descer. Por quê? Porque somos diferentes. Alguns aplicam muito mais a inteligência, a sua vontade, a sua força interior, a sua moralidade, a sua perseverança, e vão se destacar daquele que não faz isso. Então as diferenças irão acontecer. Isso é normal, né? Mas qual é a verdadeira propriedade, então? Né? Que está aqui no livro dos Espíritos, né? A verdadeira propriedade é aquela que definitivamente nós podemos levar daqui, deste mundo. Ou seja, nada material. Sequer nosso corpo a gente leva, né? A nossa bagagem que a gente leva terá que ser outra. E esta é a verdadeira propriedade, né? As questões morais, né? As questões de inteligência e de conhecimento, né? Moralidade, inteligência e conhecimento. Isso levamos como bagagem para o mundo espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo também faz-nos um exercício. Se nós vamos viajar para algum local, um país frio, como é que nós vamos arrumar a nossa mala? Vamos colocar uma camiseta, shorts, chinelo, algo assim? Sunga? Não. Nós temos que preparar a mala de acordo para o local que nós estamos indo. Então, neste caso do país frio, nós vamos ter que colocar casaco, luva, touca, né? E para o mundo espiritual, o que a gente leva na nossa mala? O que Lázaro levou na mala dele? Moralidade, inteligência, conhecimento. Isso nós nunca perdemos. E é isso com que nós temos que nos preocupar em preparar a nossa malinha quando nós estivermos saindo deste mundo, um mundo material, voltando para o nosso mundo espiritual. Prepara a mala de acordo com o local que você está indo. Junte o que tem de melhor. Moralidade, inteligência, conhecimento. Moralidade, inteligência, conhecimento. E também o Evangelho cita uma outra situação daquele viajante que está chegando numa estalagem
e pede um quarto. Se ele tiver mais recursos, ele poderá comprar um quartinho ou poderá alugar ou fechar um quarto muito melhor. Um quarto maior, né, mais equipado, né? E em contrapartida, se ele não tiver muito o que pagar por um quarto, ele vai ficar quase ao relento, num quarto bem simples, né? Isso também é assim no mundo espiritual. Os bens espirituais que angariarmos e tivermos no mundo espiritual nos fará com que os trabalhos que temos que fazer lá, e sempre trabalharemos, né, sejam trabalhos bem mais nobres, engrandecidos, teremos missões maiores até a executar. Isto, é claro, de acordo com a nossa moralidade, nosso conhecimento e nossa inteligência. Aquela malinha que nós temos que preparar. Mas Jesus, Deus, enfim, o nosso Criador, né? Pai de todos, e nosso Mestre Jesus, nosso irmão, condena as riquezas? Não, não é isso. Ele não condena a riqueza e não condena o rico, né? As riquezas, elas impulsionam o desenvolvimento de um planeta, de um local, de um orbe. É ela quem faz, né, todo esse desenvolvimento material, e o desenvolvimento material leva ao conforto, leva a estender esta vida, né? E é claro, isso à base da inteligência humana, da força humana, da perseverança, né, humana, que cria todas essas benéfices, né? Esta evolução material de um planeta. É evidente que essas pessoas que utilizarem a sua inteligência terão o benefício, o recurso disso, enriquecerão, tá? E a busca de melhora pessoal, evidente, faz a evolução do planeta e faz a sua evolução material também. Isso é normal. Mas o que Jesus e o Pai, Deus, esperam de nós é que façamos um bom uso dessas riquezas que angariarmos aqui. Por quê? Está tudo emprestado, não é nosso, é transitório, né? Então tudo isso é transitório. Não vamos levar nada daqui, né? Não vamos levar nada daqui. Então que façamos um bom uso, ajudar ao próximo, dar a oportunidade àqueles que não têm tantas, né? Que são espíritos como nós, que precisam de ajuda. E é isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Nós também, muitas vezes, né, damos essa desculpa: eu estou trabalhando, estou angariando esses bens, porque eu quero deixar os meus filhos bem. Se queres deixar os seus filhos bem, dê a ele a riqueza de Deus. Moralidade, conhecimento, inteligência. Quem assegura que eles farão bom uso desses bens que nós estamos deixando a eles? Se eles não tiverem moralidade, não tiverem inteligência e conhecimento, pode ser que ocorra totalmente o contrário e fosse até melhor que eles não tivessem esses bens em mãos. Prestemos atenção nisso. Prestemos atenção nisso. Deixemos aos nossos filhos as riquezas pertinentes ao mundo espiritual. Moralidade, conhecimento e inteligência. Muito obrigado a todos. Muita paz no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.